glorificar a Deus por poder fazer isso, né? Uma parte tão importante da nossa vida e que muitas vezes a gente não é que a gente não leva tão a sério, mas falando por mim, eu acho que podia orar bem mais do que oro. Mas a Bíblia diz aqui para nós, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Obrigado, Márcia. Orai sem cessar. Como fazer isso? É uma boa pergunta, né? Como fazer isso? Orando e buscando de Deus, eu tenho visto e tenho entendido de Deus. E quem sabe, com certeza, Deus tem um plano para nós nessa noite, de ouvir falar um pouco mais sobre oração. Normalmente a gente tem feito as nossas orações, quem sabe todos nós, ou alguns de nós, ou todos nós, toda hora, e no contexto em que a igreja vive hoje, quem sabe, trazendo por esse lado, a gente tem ouvido falar muito e tem sido incentivado a fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus, né? Esse é o contexto que a gente mais tem ouvido falar. E a gente vê que muitas vezes com isso não está errado, porque isso está na palavra de Deus, eu vou ler isso. Porém, eu creio que com isso, a igreja do Senhor Jesus, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, tem deixado de manifestar as coisas de Deus através da oração, porque tem se, como disse, não que isso seja errado, mas tem se destinado somente a isso. E a oração da comunidade, a oração da igreja conjunta, ela em muitas vezes ela tem deixado de ter o efeito que poderia ter. Quando a gente vai olhar na palavra de Deus, a gente vê a igreja intercedendo por Pedro, Atos capítulo 12, né? Pedro está preso, e a Bíblia diz que a igreja, e naquela época a igreja era numa casa, não era como a gente tem hoje, né? A igreja era numa casa, mas a Bíblia diz que a igreja orava em favor de Pedro. A igreja levantava clamor. A igreja não se aquietou durante o tempo todo. A gente vai ver que na igreja primitiva eles estavam juntos, na comunhão, partindo do pão, nas orações. E quem sabe isso quem sabe tem me incomodado um pouco, por a gente não, quem sabe, conseguir fazer mais, com que o Espírito Santo se volte para que Ele nos use, para que Ele abençoe o povo, para que Ele abençoe a igreja, para que Ele abençoe cada um de nós, que Ele nos dê condições de ter dons, de manifestar a glória do Senhor. E como isso não é uma coisa tão simples assim, na Bíblia ela diz, nós vamos ler um texto, Lucas capítulo 11, em que não é tão fácil adquirir isso. Não é tão simples assim. E tem alguns motivos relevantes, até da nossa história como igreja cristã, ou como igreja evangélica, né? A gente começando a ler os evangelhos, a gente vê que o próprio Jesus, né? A Bíblia diz que ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas a pergunta é, Jesus orava? Jesus orava. Aí a gente pode perguntar, mas por que será que Jesus precisava orar? Porque ele podia fazer todas as coisas. Ele podia simplesmente com um toque, ou com uma palavra, ou com algo que pudesse encontrá-lo, ele fazia tudo acontecer. A gente vai ler, mas Jesus se retirava para orar. Jesus dava graças, orava a Deus, dava graças quando partia o pão. Jesus orava com os seus. Jesus levou 3 deles para orar com ele no momento mais difícil. Não falou para eles, olha, vocês fiquem aqui, que agora é comigo mesmo, eu que vou fazer a coisa, eu que vou ser levado para a cruz, então fiquem aqui. Não, Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele, e vamos orar juntos. Pergunta, o que aconteceu? Eles conseguiram orar com Jesus?
Não conseguiram. 3 vezes Jesus voltou e falou, escuta, mas vocês estão dormindo? E me dá, às vezes, uma sensação na minha vida, que a minha vida de oração está um pouco sonolenta. E quem sabe por isso, muitas coisas deixam de acontecer. Quem sabe por isso, muitas coisas deixam de ser reveladas. A gente se foca em determinadas coisas, a gente vai meio na onda, e aquilo que a igreja fazia, que a igreja se levantava, que a igreja clamava, que a igreja intercedia, a igreja foi deixando isso. Porque começou a adentrar, repito mais uma vez, não que isso não é verdade, está escrito aqui, quando você for orar, não seja como os hipócritas que se comprazem em pé, que por esquinas, que por muito pensarem, que por muito falarem, eles serão ouvidos. Mas entra no teu aposento, fecha a porta, fala com Deus que vem em secreto e te recompensará em secreto. São palavras de Jesus. Isso é bíblico, isso acontece. Mas nós não podemos, eu creio, negligenciar a oração que se faz em conjunto com a igreja. Em conjunto aqui entre nós. Ou quando a gente levanta um clamor, ou quando a gente levanta, às vezes a gente vê, e eu digo por mim, não estou falando por ninguém aqui, estou falando por mim mesmo. Eu entendo que muitas vezes podia ter muito mais tempo para orar. Eu destino com certeza muito mais coisas na minha vida para fazer outras coisas, às vezes sem significado algum, do que me debruçar. Falar com Deus, não digo para você ficar o dia inteiro, isso não tem como fazer. É muito difícil isso, nós temos nossos afazeres. Mas a gente, como igreja, deveria se colocar um pouco mais. Se colocar um pouco mais. E aí vou dizer para vocês o que eu entendo que muitas vezes pode, e a evolução da igreja na face da terra, a evolução da igreja depois de como ela se manifestou lá em Atos, mas bem depois, agora, a igreja, principalmente a igreja protestante, ela não que tirou, mas ela deixou um pouco de lado a oração que Jesus nos ensinou. Que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lucas capítulo 11 diz que Jesus estava orando e os discípulos que estavam com ele pediram uma coisa para ele: Mestre, Jesus, ensina-nos a orar. Então, se aqueles homens que estavam com Jesus, vendo ele fazer isso, vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo coisas, milagres acontecerem de forma esplêndida, de forma gloriosa, esses homens chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Porque eles chegaram à conclusão que eles não sabiam orar. Homens que estavam com Jesus, homens que estavam com ele em todo o tempo. Lucas vai relatar isso, e daí nós vamos ver isso em Mateus capítulo de número 6, que é a oração que Jesus nos ensinou. Que é a oração que a gente muitas vezes, o que eu digo que a igreja protestante fez, ela identificou a oração que Jesus nos ensinou como uma reza, como algo decorado. Então a gente só vê a igreja se levantar em oração como essa que Jesus nos ensinou, em eventos como velório, eventos de aniversário, eventos que a gente tem uma diversidade de pessoas, de mentes que pensam diferente, de que confessam ramos de fé diferentes, mas daí parece que o Pai Nosso, ele agrega todo mundo. Então, muitas vezes, a gente deixou de estudá-lo, muitas vezes a gente deixou de ver nele a referência que Jesus nos ensinou, por a gente rotulá-lo como uma reza, como uma repetição. Então, nós não podemos fazer isso, porque isso é uma reza. E, na verdade, o Pai Nosso, a oração que é intitulada, porque nem isso Jesus falou, olha, vocês vão chamar essa oração de Pai Nosso. Jesus não falou nada disso, mas isso foi tomado por nós humanos, pela igreja, no decorrer dos anos, no decorrer das coisas que foram acontecendo.
Mas Jesus teve a intenção de nos ensinar a orar, de nos ensinar a clamar, de nos ensinar a fazer algo que Deus entendesse que era vindo dele. E depois a gente vai ver, vou colocar aqui alguns pontos, que na oração que Jesus nos ensinou, intitulada como, não sei por quem, mas como Pai Nosso, então a gente sabia que nossos antepassados, se fizessem alguma coisa, a penitência era, reze 10 Pai Nosso. Não era isso que acontecia? Até pouco tempo. Essa era uma penitência. Você confessava, vai ali, reze 10 Pai Nosso, que está tudo certo. Então, quando houve a reforma, quando houve a entrada da igreja evangélica, a igreja protestante, parece que isso já não pode ser mais, porque vai parecer que é uma decoreba. Mas o que Jesus nos ensinou é rico. É rico e é como se chega até Deus. É como se chega a Deus. Não se chega de outra forma e não se cumpre numa oração nada diferente do que Jesus nos falou. Porque muitas vezes a gente quer interpretar uma coisa com um clamor que Deus não precisa. Amantíssimo, soberano, excelso Pai, onde tu estás, e fazemos todo aquele... Antes de chegar naquilo que Deus quer. Naquilo que Jesus disse para nós, vocês têm que fazer assim. Ah, pastor, mas será que isso não é uma forma que tem que ser produzida? Não, porque ela é abrangente dentro daquilo que Jesus falou. Então, quando existiu uma dúvida, quando surgiu uma dúvida no meio daquele, Jesus nunca deixou-nos sem saber das coisas. Jesus nos ensina todas as coisas, não há nada que escapou dos olhos, da mente de Cristo, e que não está escrito. Então, quando a gente olha e se depara com isso, quando a gente começa a olhar para dentro de nós e ver quanto tempo, eu pergunto para você, pergunto para mim, quanto tempo você destina à oração? Será que 1 hora? É muito tempo. Será que 30 minutos? É muito tempo para mim. Não tenho tempo para isso. Minha vida é muito corrida, não posso. E aí a gente sente falta da aproximação de Deus conosco. Por quê? Porque a gente não fala com Ele. A gente não se aproxima. A gente não busca, a gente quer resolver a gente quer que Deus resolva o nosso problema primeiro. E daí a gente vai fazer alguma coisa, mas primeiro Deus tem que resolver os meus problemas, as minhas broncas, as minhas coisas internas, as minhas situações externas, meu trabalho, meu colégio, minha família, meus filhos, meus pais, e assim vai. Mas Jesus deixa bem claro, e Jesus fala aqui, e Ele está ensinando acerca de tudo, e Ele vai fazer isso que Ele está dizendo aqui. Isso não é só para nós, foi para Ele também. Foi para Ele. Se a gente estudar o significado completo dessa oração que Jesus nos falou, que eu evito de chamar, de rotular de Pai Nosso, mas é uma oração, é como se chegar até Deus, é como você buscar a Deus. Ah, mas isso é uma regra? Não. É a forma com que Deus interpreta, é a forma com que a gente tem que se posicionar. Então Jesus, primeiramente, o que Ele diz lá, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9, diz então assim, portanto, vocês vão orar assim. E você sabe de cor essa. Alguém aqui não sabe o Pai Nosso? Viu como é que é? Como é que a gente ora o Pai Nosso? Normalmente. A gente dá as mãos, né? Às vezes você está num velório onde nem todos são cristãos. Aí, para não ficar mal com ninguém, vamos orar o Pai Nosso. E a gente começa a dar as mãos, todo mundo dá as mãos. Mas o sentido real da palavra de Deus, o sentido que eu procuro entender, é que aqui Jesus está dizendo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Veja, até eu me policio disso, porque até a nossa voz ela muda.
Sabe aquela coisa? Pai nosso que estás no céu. Todo mundo junto. Mas Jesus está falando ali, Pai, o Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aí a Bíblia vai dizer que Deus é santo. A Bíblia vai dizer que Deus é santo e que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não é apenas uma frase solta num papel. É uma profundidade de você se demonstrar diante de Deus. Primeiramente, não há como chegar, ei, você aí. Ei, como dizem, né, alguns, infelizmente, o homem lá de cima. Ei, não. Pai, tu que está no céu. Senhor, o Senhor é santo. Eu não. Portanto, se nós começássemos essa oração sem Jesus, ela acabaria ali. Porque Deus jamais receberia nada da impureza nossa para a santidade dele. Jamais Deus receberia nada de nós se não fosse Cristo. Então Cristo está dizendo aqui assim, Pai, tu és santo, Senhor. Eu reconheço isso na minha vida. Eu reconheço isso em ti, Senhor. Eu me declaro isso, eu reconheço que eu sou pecador e que o Senhor é santo. E que só há um caminho de eu falar contigo, Senhor, é no nome de Jesus, o teu Filho. Porque senão o Senhor não vai me ouvir. Esse é o nome, é o que eu disse a semana passada. Você não faz em nome de Abraão, de Noé, de homens da fé. Pega a galeria da fé em Hebreus 11, pega todos os nomes que estão lá e tenta chegar diante de Deus com aqueles nomes. Não existe nome que te leve até Deus, a não ser o nome de Jesus, a não ser o soberano nome de Cristo. Então a nossa oração tem que dizer assim, Senhor, tu és santo, Senhor, e eu preciso de Cristo para que eu consiga chegar diante de ti, Senhor, para falar contigo, para me aproximar de ti. É essa a ideia, isso não é uma decoreba, que foi intitulada como decoreba, que foi levada para a igreja como decoreba. Então, se não pode ser uma oração de cor, que se torna uma reza, então isso nós não podemos fazer. E não que se excluiu, mas se fala muito pouco. Se fala em outras coisas, muitas outras coisas. Então Jesus fala aqui e continua falando, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? O que os profetas falaram? O que João Batista falou? É chegado a vós o reino. Quem é o reino de Deus? É Cristo. Então não existe oração mais cristocêntrica do que essa aqui. Ela declara para nós que sem Ele nós não somos nada, não podemos nada e não faremos absolutamente nada. Então ele fala, ouça bem, seja feita a tua, minha vontade. Tua vontade. Como é que normalmente a gente chega diante de Deus? Provavelmente eu chego todas as vezes com uma receita pronta, dizendo, Senhor, faça a minha vontade. A minha vontade é essa aqui, ó. Eu estou precisando disso, então o Senhor pode fazer assim, ó. Veja comigo, Deus, ó, o Senhor pode fazer assim, o Senhor pode fazer, olha por esse lado aqui, venha comigo aqui, Senhor, o Senhor está junto, mas olha, eu estou lhe dando a dica, viu, Senhor? Eu estou lhe dando uma dica de como me abençoar. Então Jesus está reconhecendo aqui, e depois ele vai falar isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunto para você, qual foi a indagação de Cristo no Getsemane?
Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É a oração que ele nos ensinou. O que ele está fazendo? A oração que ele nos ensinou. Como chegar a Deus. Por que Jesus será que precisava estar orando? Porque se ele é Deus, porque se ele veio da glória, porque se ele sabe quem é o Pai. Mas na carnalidade, no 100% homem que Jesus era, a alma de Cristo, o corpo de Cristo necessitava estar próximo de Deus. Então Jesus entendeu e deixou escrito para nós que a única forma disso acontecer é eu estar debruçado aos pés do Senhor e dizer: Pai, santificado é o teu nome, Senhor, eu não merecia estar aqui, mas através de Cristo eu estou na tua presença. Como o título da nosso domingo passado, o véu se rasgou. Então eu posso chegar até Deus. Sem isso, zero, gente. Zero. Eram os profetas, alguns reis, outros sacerdotes, só. Mas ele continua, dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que você vê Jesus fazendo quando ele multiplica pães e peixes? O que você vê Jesus fazendo quando ele institui a Santa Ceia? Pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo. Peguem os pães, os peixes, multiplica-os, e a Bíblia diz que quando Jesus, todo aquele povo junto lá, ele olhou para os céus e disse: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por esse pão. Graças nós te damos por esse alimento. Então a oração, essa oração que os discípulos pediram para Cristo, para que ele os ensinasse, porque esta é a mesma em contextos diferentes e quem sabe em momentos diferentes, é a mesma que ele fala em Lucas 11. Quando eles chegam para ele, nos ensina a orar. Vocês vão orar dessa forma, ó. Vocês têm que chegar diante de Deus, reconhecendo a santidade dEle, reconhecendo o meu sacrifício para chegar até Deus, reconhecendo que não é a tua vontade, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Se elas estiverem juntas, louvado seja o nome do Senhor. Se a tua vontade e a de Deus estiverem alinhadas, louvado seja Deus por isso. Isso vai acontecer. Mas você prefere que se cumpra a sua vontade ou a vontade de Deus? Ah, pastor, aí tem vezes que eu prefiro a minha. Eu também. Mas muitas vezes elas não se cumpriram. E depois eu fui entender que a vontade de Deus se cumpriu e ela era muito maior, muito melhor, muito mais agradável, muito mais abençoadora do que a minha vontade. E aí Cristo continua: perdoa as nossas dívidas. Essa parte da oração, quando está todo mundo junto, é que pega para todo mundo. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ai. Criamos um conflito quando a gente olha para isso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando Jesus estava sendo crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles estão fazendo isso para mim, mas eu estou perdoando. Perdoa eles, Pai. Eles não estão sabendo o que fazem. Então, tudo o que Jesus falou, ele cumpriu. Na vida dele. Na vida dele aqui. Não é lá na glória. Lá na glória não vamos precisar perdoar ninguém. Lá na glória não vamos precisar chegar diante do Senhor e falar todas essas... Nada. Lá não vai precisar de pão, lá não vai precisar de luz, porque a glória do Senhor vai iluminar. Lá não tem trevas, lá não tem choro, lá não tem ranger de dentes, a glória do Senhor está ali.
Nós vamos junto com Ele estar lá. Então isso se desfaz, mas isso é para nós agora. Quantas vezes a gente tem olhado para isso e feito e se posicionado diante de Deus dessa forma? Ou a gente chega, os pastores falam que a gente tem que orar, então peraí, Senhor, o pastor disse que eu tenho que orar, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que resolver essa situação, o Senhor pode fazer isso para mim? Amanhã, olha, Senhor, me ajuda nisso, me faz aquilo outro, me ajuda nesse ponto, me faz acontecer isso, Senhor. Amém, muito obrigado, até logo. Pá. Oração feita. Muitas vezes é assim que eu faço. Eu não vou colocar ninguém, eu estou me colocando. Eu estou me colocando. Então diz assim, não nos induz à tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Aí tem uma vírgula que é importante, que diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O ser humano, ele quer dizer assim, meu é o reino, meu é o poder e minha é a glória. Mas aqui não, aqui diz que Jesus está falando assim, olha, eleve aos céus e diga, Senhor, teu é o poder, teu é esse reino, Senhor, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre, e que assim seja feito. Você já imaginou se você consegue estabelecer esse princípio de reverência e temor diante do Senhor na primeira frase da oração? Você imagine se você consegue reconhecer a soberania da vontade de Deus na sua vida? Você já imaginou se você consegue buscar de Deus a provisão, relacionar o teu pecado, ou aquele que pecou contra ti, e perdoá-lo, porque assim a Bíblia diz, perdoe para que você seja perdoado? Por isso, muitas vezes, a gente amarra as coisas, a gente vive andando com uma bola daquelas de presidiar os nossos pés, porque a gente tem uma dificuldade de perdoar, mas a gente quer ser perdoado. Quando a gente erra, a gente quer ser perdoado, mas quando acontece alguma coisa, a gente dificilmente pede perdão. E a Bíblia é clara. Então, em todos esses itens que eu falei aqui, em toda essa instrução, ou esta fala de Cristo acerca da oração, ali ele está, na verdade real deste texto, Jesus está apresentando Deus para nós. Essa é a verdade desse texto. Jesus está dizendo assim, eu conheço o Pai, eu e o Pai somos um, então eu vou deixar para vocês uma condição, não é uma decoreba, não é uma reza, é que vocês entendam que quando vocês entrarem na presença de Deus, vocês estão entrando na presença daquele que é santo, e que vocês estão ali por causa do sangue de Jesus, senão não estariam, que Ele é que vai prover, que Ele seja a vontade dEle cumprida na minha e na sua vida. É pecado pedir? Será que é pecado? Não, porque Lucas, quando você vai ver de Lucas, na continuação do texto que Jesus está falando, ele vai dizer, pedi, dar-vos-á, batei, achareis, vocês vão encontrar, falem com Deus, se vocês chegarem a Deus e pedirem em meu nome, Ele vai fazer. Então não é pecado algum você pedir, o problema é como a gente faz isso, de que forma a gente faz isso. Deus ouve a nossa oração, Deus responde a nossa oração, Deus nos abençoa sim. Se nós orarmos por um enfermo, ele pode ser curado? Pode. Se orarmos para uma pessoa ser liberta, ela pode ser liberta em nome de Jesus. Se eu colocar planos, Senhor, eu estou orando para isso, porque eu preciso decidir, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar. Mas o problema é que a gente foca a Deus e a gente muitas vezes, a verdade nossa, irmãos, é que muitas vezes a gente coloca Deus aqui dentro dessa caixinha. E a gente só abre como se fosse lá
do Aladim, né? Esfrega. Quantos pedidos você quer, Haroldo? Quantos pedidos você quer? E a palavra do Senhor está dizendo para nós, e Cristo veio por um motivo essencial, salvar o que se havia perdido, veio para os doentes, porque os sãos não precisam dele, né? Mas veio para focar e manter e fazer com que se realize na face da terra o ministério da reconciliação. Por isso Cristo veio. Então, o resumo da ópera é: nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós, pessoalmente, entra lá no teu quarto, fecha a porta, você tem um lugar, tua sala, um lugar que você vai lá orar, vai lá, ora. Mas a Bíblia está falando para nós, e Cristo está falando para nós, que é necessário que a gente entenda o significado disso, não são apenas palavras jogadas ao vento. É como o jejum, muitas pessoas jejuam ao vento. A forma hoje de jejuar é com cardápio. Esse mês vamos jejuar, não vamos comer não sei o quê. Esse mês nós não vamos entrar no WhatsApp. Esse mês nós não vamos não sei o quê. Isso as pessoas estão rotulando como jejum. Gente, peraí. E orações também estão sendo rotuladas como orações que têm que ser feitas dessa forma. Por quê? Porque não é mais o sentido da igreja orar, levantar, clamar, buscar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, buscar nele a resposta, a oração, a intercessão, o poder de Deus. Não é mais esse o foco. E aí muitos não conseguem, não conhecem mais a Deus. Quando tem uma tribulação ou algo que acontece nas suas vidas, eles saem da presença de Deus, porque eles não têm intimidade com Deus. Então isso está acontecendo, e isso a igreja precisa se atentar para isso, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa se colocar mais na presença de Deus. Os dias estão complicados, as coisas estão ficando cada dia piores, em qualquer ramo. Estava comentando com os irmãos aqui, nós vamos chegar num ponto em que nós vamos ter que medir muito bem as palavras que nós estamos falando. Nós já temos que fazer isso. Nós já estamos tendo que usar de cautela para falar determinadas coisas, que há 10, 15 anos atrás, não vamos no século passado, há 10, 15 anos atrás não tinha problema algum. Hoje a gente fala determinadas coisas que não podem nem. Estava falando com eles ali, eles foram perguntar para uma mulher, ela estava grávida, perguntaram, menino ou menina? O que respondeu, Dora? Meninês. Gente, então, a gente sabe disso, a gente tem educadores aqui, que estão em escolas, sabem como é que as coisas estão funcionando. Nós temos que nos achegar a Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. E a igreja precisa destravar isso, porque isso foi travado, a arma de ação da igreja. E é por isso, quem sabe, a gente, poxa, por que não acontece tantos milagres como aconteceu em 1950? Porque a gente não tem mais comunhão com Deus. Porque é raso. E digo por mim, não estou falando para vocês, eu como pastor da igreja tinha que orar mais. E essa é uma realidade que a igreja vive, e a igreja vai ser pega despreparada quando o anticristo vier. Porque a maioria da igreja não tem mais intimidade com Deus.
Não se busca isso. Se busca, sabe o quê? Sensações. Sensações. Eu fui no culto, chorei bastante, saí de lá com a alma lavada. Oh, maravilha. Segunda-feira alguém te fala alguma coisa, a alma lavada já fica, né, Fabiano? Gente, temos uma verdade, veja que nós estamos conversando aqui. As coisas estão se fechando de uma forma tal, não pensem vocês que dentro de, não vou dizer quanto tempo, porque eu não gosto disso, de ficar querendo adivinhar a coisa, que Deus já falou que é Ele que sabe, e eu quero saber mais do que Deus. Então, mas eu fico pensando que daqui uns dias, e a gente já está tendo isso, a minha mensagem está sendo gravada no YouTube. Você acha que não tem pessoas que, quem sabe, estejam lá averiguando o que eu estou falando? Talvez a IA, essa tão propagada e falada de IA, eu estou falando aqui, quando for lá, as minhas frases incorretas já vão ser ou apagadas, ou eu vou ser processado por isso. É isso que está acontecendo. E nós estamos naquele, vamos lá, vamos chorar, vamos levantar a mão, e vamos sair de lá todo mundo feliz, contente. Nós precisamos despertar para a oração. E a oração que Jesus nos deixou não é em formato, ela é uma apresentação. Deus é assim. Querem falar com Ele? Falem assim. Reconheçam essas coisas, é necessário. É necessário, gente. É necessário. Nós precisamos levantar a nossa voz, nos fortalecer orando, buscando, entregando a nossa vida. Por isso eu até fiz essa mesmo folheto do ano passado, esses 21 dias de oração, e eu cheguei à conclusão que eu comecei aqui no domingo, na segunda-feira eu falhei. Na terça eu estava postando o versículo do dia lá no nosso grupo. Meu Deus, eu não orei ontem pelo propósito que eu lancei. E aí o Espírito Santo fala comigo, aqui, Quem que pode te ensinar como é que você deve orar? Ou como você vai fazer? Quem que pode te ensinar? Somente Jesus Cristo. Não há outras receitas. Não existem. Não existem, é só Ele. É nele o foco. E a gente só vai através dele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então é essa ação que nesta noite eu quero deixar para vocês esse texto da palavra de Deus. Sabe? Destrave a cultura na tua cabeça que isso aqui é uma reza. A Bíblia não tem reza. A Bíblia tem o poder de Deus. A Bíblia tem santidade de Deus. A Bíblia tem o poder e a autoridade que há no Senhor. A gente precisa destravar esse vínculo que a gente tem, que vem de muito tempo cauterizado dentro de nós. A gente não consegue pensar de outra maneira, mas Jesus não falou para que isso fosse desse jeito. Então, chegar até Cristo, Senhor, Pai, seja louvado o teu nome. O Senhor é santo, Deus. E é em nome de Cristo que eu estou chegando aqui, na tua presença. Agora que a gente pode fazer isso. Na tua casa, quando você chegar, você pode fazer isso. Amanhã de manhã, se assim for, você pode fazer isso. Senhor, estou chegando na tua presença, Deus. Tu és um Deus santo, eu sou pecador. Mas no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, me deu a possibilidade da reconciliação, e eu estou me colocando diante do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu vou lhe colocar as minhas petições, mas, Senhor, eu sei que a tua vontade é soberana. Cumpra-se na minha vida os teus planos.
Senhor, provenha, Senhor, o teu reino é para sempre, o teu é o poder, tu é a majestade, tu é a glória. Se eu posso expulsar um demônio é porque o teu nome está em mim, porque a tua autoridade que é no nome de Jesus está em mim. Se eu posso orar por um enfermo e ele ser curado, não é pelos meus méritos, é porque o Senhor está comigo e o teu nome tem poder, e eu chego na tua presença desta maneira. Se eu vou pregar para uma pessoa e ela se converter, não é porque eu fui lá, porque eu falei. Esqueça isso, as suas palavras são nada perto do que o Espírito Santo age. As minhas palavras são nada perto do poder que Deus age através da minha e da tua vida. Então procure buscar no Senhor isso. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos estar juntos em oração. Aqui na igreja nós temos a quarta-feira, onde nós nos reunimos aqui para orar. Mas vem poucas pessoas. É difícil. Mas pergunto para você, se te convidarem para um jantar na melhor churrascaria de Curitiba, na quarta-feira à noite, você vai ou não? Free. Na faixa, sem pagar nada. Vai ou não? Você quer saber o que eu vou responder para você? Eu vou. Olha, mas quarta-feira tem um culto de oração na igreja. Ah, não, eu não estou muito legal hoje. Está chovendo, está difícil a coisa, estou sem dinheiro para ir assim, aqui não vai dar, estou muito ocupado. É assim. Ou vocês acham que eu também, às vezes, não chego em casa na hora de vir para o culto? Vocês acham que todas as vezes eu venho... Vocês acham isso? Se vocês acham isso, muito obrigado, mas vocês estão enganados. Mas o Espírito Santo de Deus tem falado comigo. Põe teu joelho no chão. Ora, busca. A coisa está difícil. É uma verdade. E é uma verdade, gente. Então, que nessa noite a gente possa, quem sabe, se não sou eu, que a palavra desperte em você isso. Eu não posso, né? Não tem como, estudo de noite não dá para ir na igreja. Beleza, amém. Mas faça isso na sua casa. Quem que pegou esse no domingo passado? Todo mundo pegou? Fazer uma perguntinha para cada um. Orou todos os dias? E eu não falei por vocês, falei por mim. Segunda-feira eu esqueci. Terça-feira fui colocar o versículo, meu Senhor amado, não orei por aquilo que eu entendia que ia ser bem para a igreja. Eu não estou orando, imagine, então como é que vai ser isso, Senhor? E Deus me fala com coisas duras para mim. Eu tenho que aceitar e dizer, Senhor, é verdade. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter um equilíbrio emocional e espiritual. Isso se chama equilíbrio espiritual. Sabe? Nossa oração, nossa conduta, nossa forma de ser, nossa forma de agir, né? Mas não deixar que as coisas, até não digo nem do mundo, porque do mundo está tão levado naquilo que a gente nem sabe, mas da própria igreja. Da própria igreja. Pergunto para vocês, todos os Instagram que você olhou hoje, que tinha mensagens de pastores, quantos falaram sobre oração? Não que eu estou dizendo aqui que eu estou falando, não, que eu também não estava falando.
da necessidade maior de se aproximar diante de Deus. Na maioria, a gente gosta de dar fórmulas para as pessoas. Mas Deus não se avaliza em fórmulas. Nem nas fórmulas químicas. Nem nas fórmulas químicas. Viram o que o astronauta cristão falou nos céus? Quando ele se deparou com a Lua e a Terra? Nós precisamos de Jesus, porque ele viu a imensidão da obra do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que o Espírito de Deus tocou no meu coração para que você